Entrou. Desculpa, O vídeo gente. foi encarregado para assistir? Sei lá, deve ter cortado, mas não faz mal. Oi, pessoal, desculpa, deve ter caído, agora entrou de novo, tá? Eu espero que a gente não perca, sei lá, acho que eu apertei algum botão aí 2 vezes, né? Então, demos os recados, nosso amigo Sérgio entrou e depois ele volta para falar com a gente mais uma vez, tá? Antes de iniciar o nosso tema específico do Evangelho desta noite, eu gostaria de falar aos nossos alunos, tá? Em nome da diretoria do ensino do Caminho da Luz, a gente gostaria de falar diretamente ao coração dos nossos alunos e para isso eu vou contar rapidamente uma história para vocês. Antes do isolamento social ter início no mês de março, os coordenadores já sabiam que o Arraiá, a festa junina, ia começar em maio, já sabíamos quantos finais de semana iriam acontecer. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, gente, a minha cabeça ficou pilhada, né? Porque eu já comecei a pensar em tudo quanto que eu ia ter que fazer, quais finais de semana eu iria trabalhar ou não, quantas pessoas que a gente ia envolver na atividade. E eu confesso que eu fiquei assim bastante preocupada, né? Porque tinha muita coisa para fazer. E aí, no final, a festa junina não veio. E esses dias eu estava pensando sobre isso e me senti tão ridícula, né? Porque às vezes a gente, no começo de março, pensando em atividades que iam acontecer em maio, junho, julho, atividades que o tempo mostrou pra gente que às vezes nós não temos autonomia sobre nada, né? E hoje nós estamos sendo realmente convidados e forçados a cuidar de um dia de cada vez, programar um dia de cada vez. E o que isso significa, né? Significa que a gente tem que confiar mais em Deus. Nós não vamos ter a nossa festa do jeito que normalmente temos, não sabemos o que vai acontecer e assim por enquanto também na área de ensino. O Caminho da Luz é uma casa muito prudente, responsável nas suas decisões, principalmente em nível espiritual, e a gente acredita que a hora que for o momento de cuidarmos da área de ensino, nós vamos também receber as instruções do plano maior, dos dirigentes espirituais, e aí nós vamos conseguir dizer para os nossos alunos o que vai acontecer com cada turma, com cada semestre, com cada aula que já foi ministrada. No momento, o único convite que eu posso reiterar para todos os alunos do Caminho da Luz que frequentam as escolas de terça-tarde, terça-noite e sábado de manhã, é que mantenham a vontade de estudar. Mantenham a vontade de, quando as aulas puderem ser presenciais, segundo exige o nosso estudo sistematizado, que venham assim com a carga toda para poder estudar, com aquela vontade que disciplinaram durante esses momentos de isolamento social, tá bom? Então fiquem com o coração sereno em relação a essa questão das nossas escolas de desenvolvimento mediúnico, tá bom? Então vamos lá. O tema que nos foi atribuído esta noite para conversarmos com vocês é sobre a porta estreita. Meu Deus! Capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo é um capítulo que tem muitas parábolas, não é? Parábola do festim das núpcias, a parábola da porta estreita, a parábola daqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que recebeu, dar-se-á àquele que tem. E aí depois nas instruções dos Espíritos está escrito assim que
reconhece-se o cristão pelas suas obras. A minha irmã está dizendo aqui para pedir para aqueles que estão com dificuldade reiniciar, é isso? Não, atualizar. Atualizar. Isso, dá um loop. Dá um loop aí para atualizar o vídeo, tá bom? Então, todas essas parábolas e mais a instrução dos espíritos, que tem 2 itens e um deles também é parábola, e depois vem reconhece-se o cristão pelas suas obras, é um capítulo que nos convida a refletir sobre a nossa relação e aplicação dos ensinos do Evangelho de Jesus e da lei divina, delineando, né, dando para a gente as orientações, a forma como essa aplicação adequadamente precisa ser feita. Então, se nós olharmos o capítulo de um modo geral, ele vai dizer assim para a gente que a gente precisa tomar bastante cuidado, ter bastante atenção para cultivar as boas virtudes no nosso coração. E à medida que a gente vai trabalhando, cultivando essas virtudes no nosso coração, a gente consegue ir se purificando, não é? Porque esse é o caminho da nossa evolução, conquistarmos todas as virtudes. E se nós tivermos atenção a isso, nós vamos ficar com o nosso coração mais puro. Esse capítulo, nessa forma que vai nos dando de aplicar o Evangelho de Jesus e as leis divinas na nossa vida, diz para a gente que a gente precisa praticar a caridade. Essa caridade que a gente tem aprendido, caridade material e caridade moral. E que à medida que nós vamos praticando, exercitando todas essas possibilidades de fazer a caridade, nós vamos construindo boas obras. Porque são elas que nos indicam qual é o caminho de ascensão, não é? São essas boas obras que a gente vai tendo a possibilidade de construir praticando a caridade. Esse capítulo também, com todas essas parábolas, fala para a gente do quanto é importante a gente se esforçar muito para superar as nossas próprias imperfeições. E ele diz também que nós precisamos, a cada dia, nesse esforço de superação das nossas imperfeições, buscarmos aproximar aquilo que conhecemos, aquilo que falamos, daquilo que nós praticamos. Então, buscar aproximar a teoria da prática e que isso possa ser expresso através das nossas realizações. E aí nós vamos pedindo a Jesus, não é? Porque é sempre muita responsabilidade nós falarmos do seu Evangelho, então que a gente possa continuar falando especificamente do item 5, que é a porta estreita. Então, a porta estreita é uma passagem que foi registrada por Mateus no capítulo 7, versículo 12 e 13, e por Lucas no capítulo 13, no versículo 23 ao versículo 30. Eu vou ler só um trechinho, tá bom? Então diz assim, ó, Mateus: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto à porta da vida, é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, nesse trechinho, Mateus fala fazendo uma analogia das opções que nós temos de caminhar na ascensão a Deus, não é? Através daquilo que é largo, que é espaçoso, que são as tentações, ou daquilo que nos exige, não é? Como o capítulo aborda, que a gente se esforce em superar as nossas imperfeições e ser um ser humano melhor. É um capítulo, esse item, a porta estreita, ela fala assim do grande esforço, né? À medida que eu estou vivenciando essa transição, que nós precisamos fazer para caminhar no sentido da nossa evolução, para ter uma boa comunhão com Deus, superando, né, um cenário
individual e um cenário coletivo em relação a situações, em relação a contextos, em relação a imperfeições que, de um modo geral, valorizam as coisas materiais em detrimento às coisas espirituais. Então a gente vive num contexto que faz isso, não é? Ressalta as coisas materiais, valorizam as coisas materiais em detrimento às espirituais. E nesse contexto a gente precisa fazer um esforço muito grande para espiritualizar a matéria, né? E não materializar o espírito. E quando a gente caminha na direção desse esforço, trabalha, a gente está aí fazendo essa passagem, né? Através dessa porta que Mateus fala que é distante e é estreita, né? Que não são muitos que conseguem atravessá-la, mas nós estamos aí no caminho dessa redenção. Aí é natural que essa situação aconteça, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda e porque nós vivemos num mundo de transformação. E é importante a gente ter essas duas referências em mente sempre, né? E consciente disso, é oportuno que a gente pense, né? Que a gente reflita sobre isso. E o que os espíritos nos orientam, nos convidam a refletir, é quais pensamentos e posturas que a gente precisa ter para diminuir, né, esse sentimento de impotência ou de sobrecarga que nos envolve quando a gente está nesse momento de transição, né? Ou quando a gente está vivenciando situações onde a gente sabe que as dificuldades são grandes e exigem muito mais de nós. Então, olhar para esse evangelho não é só a gente deixar claro para a gente que a porta estreita é tudo aquilo que exige mais de nós, mas é olhar como nós podemos passar por ela, ou que visão nós podemos ter dessas situações que exigem mais de nós, que nos faça vencedores diante desses desafios. Então, nós buscamos, no momento que nós estávamos estudando sobre o tema Porta Estreita, 3 textos do Emmanuel, onde ele dá algumas orientações que vale a pena a gente dividir com vocês. Então vamos lá, senão eu estouro o tempo para variar, né? A primeira orientação, o primeiro texto, é uma mensagem que chama Na Forja da Vida. É a mensagem número 55 do livro chamado O Livro da Esperança. Então ele diz assim para a gente, primeiro, que nada se faz sem luta, nada se constrói sem trabalho, sem apoio no próprio sacrifício. Então é uma orientação que ele dá. Nós vamos atravessar qualquer dificuldade trabalhando, lutando, dando o nosso melhor. Então ele diz, né, no exemplo assim, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma companheira que venceu, né, o vírus, passou vários dias no hospital, e quando ela pôde conversar conosco, ela diz assim que depois de muitos dias ela estava comendo, né? E ela agradecia cada dia por respirar. Então todos esses dias que ela ficou hospitalizada foram dias de luta. Foram dias que ela confiou nas orações que os amigos ofertaram. Foram dias que ela confiou em Deus. Foi o dia que ela deu o máximo dela porque ela queria viver. Então ela lutou, ela trabalhou em prol de buscar a cura. E é isso que nós precisamos fazer em relação a qualquer desafio que nesse momento possa estar nos envolvendo. E Emmanuel fala nessa lição também, outro item importante, que a gente precisa se movimentar. Então ele diz assim, que a gente tem que usar a inteligência, tem que usar o sentimento, tem que usar as mãos, tem que usar os pés, tem que colocar movimento na nossa vida para que a gente possa também transpor os obstáculos, vencer os desafios. Aí ele dá um exemplo assim, a gente olha para uma montanha, acha ela linda, maravilhosa, mas não basta só contemplar. É legal que a gente possa
ir até o cume da montanha e aí ter aquela visão ampla, linda que ela vai nos proporcionar. E como que a gente faz isso? Escalando essa montanha, né? Usando os recursos que a gente tem disponível na vida para que a gente possa ascender. E aí sim, quando nós estivermos no alto, podemos contemplar aquele resultado maravilhoso do nosso esforço. Aí Emmanuel, em outra lição que chama Muralha do Tempo, é a mensagem de número 14 do livro chamado Espírito da Verdade, ele fala assim que olhar para esta porta larga ou estreita a que Jesus se refere é olhar para uma porta que separa o tempo. É linda essa lição, né? E ele diz assim, né, que são 2 tempos. Aquele tempo produtivo, onde a gente de forma justa aproveita cada minuto, na medida que a gente vai aplicando o Evangelho de Jesus e as leis divinas. Então, todo o tempo que a gente se dedica, está atento, né, vigia, e a gente sabe que nós estamos nos empenhando em aplicar o Evangelho de Jesus e as leis divinas, que é um tempo produtivo. Então, essa porta, ela vai mostrar para a gente um tempo produtivo na forma de agir. Ou um tempo perdido, quando a gente não se atenta à nossa harmonia interior, a gente se afasta da lei divina, não tem uma atenção à aplicação do Evangelho de Jesus na nossa vida, e aí depois a lei diz, não é? Que nós vamos acabar sofrendo a dor da reparação. Então, o próprio tempo, não é? Vai trazer, quando nós não o aproveitamos adequadamente, a dor da reparação. Aí Emmanuel fala assim, né, que essa porta separa o tempo, o passado do presente, o futuro e a eternidade, o tempo do plantio e o tempo da colheita. Então, a porta estreita e a porta larga são marcos que a gente tem na nossa caminhada e nós vamos olhar para elas e aproveitá-las da maneira que nós temos o direito de escolher, mas numa atitude inteligente, segundo nos orienta o Evangelho de Jesus. Nós vamos olhar esse tempo que nós estamos construindo hoje, para que o nosso amanhã seja um amanhã melhor. Esse tempo que nós temos hoje é a condição de torná-lo produtivo, para que amanhã ele possa dar bons frutos. Aí ele fala um texto que eu vou ler ao pé da letra, dizendo assim, ó: porta larga, 2 pontos. Entrada na ilusão, saída no reajuste. Então, a porta larga, que é a porta do comodismo, da falta de trabalho, da falta de movimento na nossa vida, não é? Da falta de aproveitar o tempo da melhor forma possível, é a entrada da ilusão. E a saída só pode ser o reajuste, né? Porque nós vamos ter que voltar, realizar tudo de novo, para que essa nova realização seja a realização fruto do trabalho, fruto do esforço, fruto da nossa ação na caridade, fruto da nossa consciência em seguir as leis divinas. Aí ele diz assim, porta estreita, 2 pontos, saída do erro, entrada na renovação. Então, quando a gente está se esforçando, quando a gente está aproximando as nossas ações do Evangelho de Jesus, né? Quando a gente está próximo da lei divina, que é aquela única que a gente precisa para ser feliz, a gente está saindo do erro e entrando num momento de renovação. Aí ele completa dizendo assim, o momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. E tudo a ver com o que a gente tem vivido, não é? Porque nós estamos numa condição hoje, olhando para o tempo que nós temos disponível na nossa vida, tentando fazer com que esse tempo seja produtivo para que o resultado final daquele desafio que tem chegado à nossa vida, e de maneira individual e coletiva, possa redundar num resultado positivo, num aproveitamento de tempo produtivo. Então não adianta nós estarmos em casa convivendo com os nossos familiares sem tentar fazer um esforço de paciência, de tolerância, de boa convivência. Sem aproveitar o tempo para
para ler, para estudar coisas da doutrina, do trabalho, coisas que vão melhorar o nosso conhecimento, sem aproveitar o tempo para cuidar do nosso autoconhecimento, né? Quantas lives nós temos falado sobre a harmonia das nossas emoções, mas será que realmente a gente está parando para avaliar como andam as emoções na nossa vida? Então, esse é um momento de escolha. Então, feliz daquele, não é? Que pode realizar uma boa escolha. Aí ele diz também em outra lição que chama Meio Bem. É a mensagem de número 19, também do livro chamado Livro da Esperança. E ele diz assim que a gente precisa tomar cuidado com o meio bem. Assim como o capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos falou da importância de nós agirmos na caridade material e moral, nessa lição Emmanuel alerta, né? Cuidado com o meio bem. O que é o meio bem? É aquela realização do bem, porém esperando algo em troca. Agradecimento, reconhecimento, concessões, não é? Quantas pessoas fazem o bem e colocam a carga nos ombros daquele que é ajudado, né? Esperando que ele tenha atitudes que às vezes não está na condição dele ter, de reconhecimento, de dar algo em troca e tudo mais. Aí Emmanuel fala assim que o bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. Então, de novo, nós podemos refletir, né? Nós temos feito que bem dentro do contexto que cada um de nós está vivendo. Nós temos feito meio bem, né? Eu, sei lá, ajudo nas tarefas domésticas. E é óbvio, tá todo mundo lá no mesmo barco, a gente precisa dividir as tarefas. Ou então eu penso assim, não, só eu estou fazendo, né? Eu faço, mas depois eu falo assim, só eu faço, só eu cuido, só eu isso, só eu aquilo, né? Então é um meio bem isso. Então nós vamos ali também sendo convidados a fazer as coisas certas, porque a gente hoje já tem consciência de que aquilo é o certo a fazer. Então é legal quando a gente olha para essas lições de Emmanuel e ele vai assim destacando, não é? Os pontos que a gente precisa ter atenção, porque a porta estreita está aí, né? Os desafios estão aí, as tentações, as nossas imperfeições, esse mundo em transição, nos convidando a ser pessoas melhores, na verdade nos intimando a sermos pessoas melhores, e nós precisamos ter essas orientações, pensar sobre elas, não é? Para poder caminhar melhor. E aí tem uma última lição também, chama Tempo de Regra Áurea. É do Emmanuel essa lição também, está no livro Opinião Espírita, é a mensagem de número 52. E nessa lição, como não podia ser diferente, Emmanuel fala assim, fazer o bem e o certo, nós devemos fazer o bem e o certo que nós aspiramos receber. É aquilo que Jesus sempre reitera para todos nós, não é? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Respeitando as opiniões, respeitando a forma de ser das pessoas. Se eu valorizo as minhas opiniões, eu preciso também valorizar a opinião das pessoas. Não ser tão complacente com os nossos erros, né? E tão criterioso com os erros dos nossos semelhantes. E considerar tudo que os outros nos colocam, nos falam, as opiniões, as palavras, o tempo que as pessoas dedicam, o trabalho delas, perdoá-las, assim como nós queremos que as pessoas olhem o nosso tempo, considerem as nossas palavras, reflitam sobre as nossas opiniões e, acima de tudo, não é, que perdoem as nossas falhas, porque nesses tempos de isolamento social e nós temos essa exigência para cuidarmos, sobretudo, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, quantas são as nossas falhas que estão sendo expostas, não é? E que nós queremos que o nosso semelhante, aqueles que convivam conosco, elas sejam perdoadas, não é? Então,
lendo tudo isso e dividindo com vocês esses textos de Emmanuel, esse texto do Evangelho, a gente acredita que o convite da reflexão desta noite é que a gente possa examinar, não é? Qual passagem, qual porta a gente tem elegido através dos nossos atos comuns, nessa existência que a gente está desenvolvendo hoje, momento a momento, não é? E é momento a momento mesmo, né? Momento a momento, dia após dia. Qual é a porta que a gente tem escolhido, né? E que a gente se esforce em se desligar dos nossos vícios, não é? Daqueles comportamentos viciosos que a gente tem e às vezes não está nem percebendo, porque talvez carece de que a gente reflita mais, para que a gente possa, em definitivo, escolher uma porta onde a gente vai se renovar ainda mais com o Cristo. Acredito que seja isso que nesse momento nós tínhamos para dividir com vocês sobre o Evangelho da Porta Estreita. E eu vou dizer para vocês que desde o primeiro vídeo que nós tivemos a oportunidade de gravar, mas as lives que nós fizemos, eu acho que é uma atenção da Lúcia que atribui os temas a cada um de nós, mas mais que isso, uma inspiração, porque os temas que eu pude abordar, eles têm uma relação, né, direta. Todos eles assim vão amarrando essa sequência, né? Então, desde o primeiro, onde nós tínhamos um sentimento de impotência um pouco maior diante das situações que nós estamos vivendo, hoje, com esses evangelhos que nos são designados particularmente, mas todos os outros que a gente tem podido assistir dos nossos companheiros, nós vamos vendo quanto nós temos de condição e potencial para caminhar bem, para caminhar confiante em Deus, caminhar com o coração motivado na construção de novos tempos, né? De tempos vindouros, assim, de muita luz e de muita prosperidade para todos nós. Então, que esses evangelhos possam levar, eu tenho certeza que tem levado ao coração de vocês, o adubo para que esses sentimentos possam florescer, tá bom? Eu acho que tem algumas perguntas, eu sei que tem pelo menos duas, e eu vou de novo aí chamar o meu universitário mor, meu amigão Sérgio. Peraí. Sérgio, você tá aí? Sérgio. Peraí que eu não tô... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu tô com medo de apertar de novo algum lugar errado. Aqui, agora achei as pessoas. Deixa eu ver. Sérgio, você tá online? Ai, Jesus. O Sérgio acho que ficou com medo de responder as perguntas. Foi arroba, Sérgio. Vim. Não tô achando o Sérgio, Jesus. Deixa eu ver aqui se de outra forma eu acho. Espectadores. Aguenta aí, pessoal, aguenta aí. Sérgio, você tá online? Vou escrever seu nome de novo, hein? Vamos ver os Sérgios que estão. Eu não tô achando o Sérgio. Vocês procurando o Nemo, agora estamos procurando o Sérgio, né? Eu acho que ele ficou com medo, só porque eu falei que ele ia responder perguntas. Sérgio, se você está online, entra e sai de novo. Está como S. Vicentim, então. Eu dei S. Vicentim, vou dar de novo, ó. S. Vicentim. Com M, né? Ou com N. Ó, não tá aqui, não acho.
esse Vicentinho. Ah, eu já dei. Sérgio, Aqui, ele entrou. ele entrou? Cadê? Ó, esse aqui é Pinto. Não, esse é o Edson. Esse é o Edson. Parece. Ah, Edson. Vamos aqui. Eu vou tentar mais. Ih, sumiu tudo meu aqui agora. Não consigo chamar. Acho que eu não vou conseguir chamar o Sérgio, hein? Sérgio, se você entrar e sair, aí eu consigo te chamar. Ah, fala sério, hein? Fala sério. Pronto, vamos ver se muda aqui. Ah, aqui mudou. Deixa eu tentar mais uma vez, tá? Vocês sabem que eu sou teimosa, né? Não acho mesmo. Aqui, já fiz isso, achei você aqui. Deixa eu ver. Não. não, vai lá onde você foi. Eu vou agora tentar de novo, tá bom, querido? Mais uma vez aqui. Minha irmã tá aqui do lado. E ela é prova de que eu... Não aparece, né, Lu? Tá bom, vou pôr mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Aguenta aí, gente. Se alguém quiser fazer pergunta, vão escrevendo aí, aproveita. Eu sei, acho que é algum pau que dá no meu aqui, né, Lu? Não, não é pau. Não. Olha, não. Lá onde você foi. Nos convidados. Aí. É aqui, convidados, ó. Tô procurando. Ele tá aí? Ah, eu vou tentar achar você aqui. Peraí, espectadores, então. Sueli eu achei. Agora eu vou tentar achar o Sérgio, é verdade. Vou fazer outro método aqui. Outro método. Meu, se não é a nossa cara de pau aqui pra passar esses micos aí, não tem outra, né, gente? Um cara falou pra você ir respondendo a questão. Eu já vou. Quem é que foi que falou pra responder a questão? Só? O Marco Sampa. Peraí. Eu não acho... Ó, tô olhando todos os nomes dos espectadores e não acho o Sérgio aqui nos espectadores. Ele tá... É como se estivesse offline, engraçado, né? Bom, a gente... São 8h14, é isso? Acontece o quê? Muda a câmera. Ah. Sérgio, se você quiser entrar e sair de novo, aí eu tento... Isso, entra e sai de novo, tá? Ele tá vendo tudo, ele falou. Eu sei, ele tá vendo. A dona Joana pediu o nome dos livros. Então vou falar rapidinho, dona Joana. O livro é Livro da Esperança. A lição 29 chama Meio Bem. E a lição 55 chama Na Forja da Vida. Aí a gente tem o livro Opinião Espírita. É a mensagem 52, que chama Tempo de Regra Áurea. E a gente tem o livro O Espírito da Verdade, a lição 14, que chama Muralha do Tempo. Então, Emmanuel tem 4 lições dedicadas exclusivamente a orientações para que a gente possa passar e entender a porta estreita. Eu preciso prestar atenção a hora que o Sérgio entrar, né? Que mais? É só essas duas. Tem mais, Lu? Não. Tinha uma pergunta agora há pouco que eu queria que o Sérgio respondesse, que era mais difícil, né? Oi, Sueli. O Sérgio entra e sai aí. Mas veio pelo Instagram perguntando essas pessoas que têm desencarnado do Covid-19, se é algo comum ou kármico. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta mesmo. Espera só um pouquinho, deixa eu visualizar aqui, para ver se eu acho... Sérgio, achei você. Os amigos espirituais, como são bonzinhos comigo, na hora de responder a pergunta,
a gente pede para o Sérgio. Estou te aguardando, Sérgio. Oi. Eu estava aqui vendo você o tempo inteiro. Eu Você que não sei, me amigo. acha. Mas agora eu te achei. Ai, que bom que eu te achei. E aí, quer falar alguma coisinha? Dá tempo de você falar alguma coisinha sobre a porta estreita? O que você quer acrescentar, corrigir? Corrigir nada. Você nunca precisa ser corrigida. Ah, fala isso para minha mãe e para minhas irmãs, você vai ver que elas vão falar um monte de coisa para corrigir, Você hein? vê, você vê como o Evangelho é maravilhoso, que você estuda este capítulo da porta estreita, e aí você lembra do capítulo que fala a respeito da doação que você faz para os outros, né? Você lembra de vários outros capítulos que, em outras palavras, querem dizer a mesma coisa. E o que a gente precisa fazer é colocar todas essas lições, ou pelo menos tentar colocar todas essas lições, no nosso dia a dia, né? É difícil muitas vezes pelo momento em que cada um de nós vive, mas se tentarmos, alguma coisa a gente consegue fazer. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Legal, né? A Cris está colocando assim, como é gentil e caridoso você de ter falado para mim que eu não preciso de correção. Mas quem conhece o Serjão tem esse jeito duro, né? Essa cara fechada, às vezes brava igual a minha, mas é um coração de ouro, né, Sérgio? Não é cara fechada, não é cara feia mesmo. Cara feia é ótimo, então tá bom, né? É o que tem para hoje, né, Sérgio? Sim, sem dúvida. Quem sabe na próxima encarnação eu venha como um Brad Pitt, né? Alguma coisa Opa! parecida. A gente tá orando, quem sabe, né? Ô Quem sabe, Sérgio, né? tinha uma pergunta, a pessoa falando assim, que as pessoas que têm desencarnado de Covid-19, se era algo que já estava programado, se é kármico, o que você pode esclarecer sobre isso? Estou pegando ele de jeito, hein? No meu entendimento pessoal, isso está começando a mostrar a evolução do nosso planeta. Essa pandemia toda que está acontecendo, ela está começando a expurgar alguns espíritos que não vão ter condição mais de reencarnar neste planeta na sua nova fase. É lógico que isso não vai acontecer uma única vez e nem vai acontecer uma vez atrás da outra. Nós temos todo um milênio ainda, conforme dizem os mentores espirituais, para poder fazer essa evolução do planeta. Só que isso precisa começar. E no meu entendimento, está começando agora. É lógico que não são todos, né? Muitas pessoas que estão desencarnando pela Covid-19, muitas vezes não se preocuparam em se precaver, por isso acabaram sendo atingidos por esse problema do vírus. Outros estavam no seu momento de desencarne, mas uma boa parte é aquilo que eu falei, no meu entendimento, é o começo do expurgo de espíritos que não terão mais condição de reencarnar neste planeta na sua nova condição. Uma boa parte também é porque não se cuidou, não soube se precaver, não fez aquilo que a OMS tanto alardeia, usar máscara, usar álcool gel, não se expor, não sair, ficar confinado. Muitas pessoas, e você vê isso acontecendo aqui do nosso lado. O tempo todo. Né? Então, as pessoas precisam se conscientizar que isso é grave. Esse vírus veio para poder tomar conta. Então, precisa se conscientizar disso. A única coisa que eu gostaria de acrescentar, se você me permite, é assim,
não nos cabe, né? Não é da nossa competência, a gente tem todas essas possibilidades, não é? Mas Sim, não nos sim. cabe achar, vamos supor, se eu tenho um familiar próximo, um amigo muito querido que desencarnou de Covid, não nos cabe julgar, não é? O importante é que a gente sempre lembre que tudo que aflige o corpo é para a libertação da alma, né? Esse espírito encarnando ou não aqui de novo na Terra, mas sob a égide de Deus, a proteção, o amor, ele vai ter sempre um lugar onde ele vai continuar aprimorando o desenvolvimento da sua alma, né? Sem Então, dúvida isso é nenhuma, legal. lógico. É Planeta legal a Terra, gente. o planeta Não é Terra o não é o único, né? único planeta habitado e não é o único planeta protegido por Deus. Exatamente, porque senão a gente fica assim, ai, a pessoa que eu conhecia não era digna, e não tem nada disso, né? O legal é Não, a com gente saber certeza não. que o mecanismo da divindade, de providência, de justiça, de amor, né? Ele envolve a todos nós. E mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá naquele estado de espírito puro, não é? Leve o Com tempo certeza. necessário que for para cada um de nós. Muito bom, muito bom. Nossa, a gente dá vontade de ficar conversando aqui, né, não, Sérgio? Com Igual a gente certeza. fazia em aula, né? Legal. Mas agora a gente vai partir para as vibrações já, para dar tempo de você fazer tranquilamente, dar tempo das pessoas Então lembrarem. vamos pedir para as pessoas não esquecerem a água, né? Que nós vamos Isso, fluidificar. Vamos dar exatamente. aí uns 30 segundos para que todos possam colocar a sua água aí, para que a gente possa fazer a devida fluidificação. A gente não, né? Os espíritos mentores que estão conosco hoje possam fazer a devida fluidificação dessas águas, colocando o lenitivo que cada um necessita neste momento. Ô Sérgio, rapidinho, eu tenho uma pessoa que está falando assim de objetivos, tudo parece incerto, com desafios que às vezes bloqueiam, né? E ela está perguntando se o fato dela rezar e confiar em Deus também é uma forma de trabalho. Então, tem uma mensagem do Emmanuel, eu não me recordo o título, do André Luiz, na verdade, né? Que ele fala assim, a partir do momento que a gente desperta, faz a nossa oração e segue confiante o nosso dia, realizando tudo que nos compete realizar em qualquer frente de atividade, que isso é trabalho, né? Então, o importante é a gente não ficar ocioso. Só rezar e não se movimentar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. E a partir do momento que, por menor que seja essa parte, mas que a gente está empenhado em fazer ela bem feito, na hora certa, da melhor forma possível que a gente pode oferecer para a vida, então que a gente toque, tá bom? Vamos lá, Sérgio, para você poder Como é fazer que suas Kardec vibrações. disse mesmo? Não basta não fazer o mal, não é? Não A basta gente só não precisa fazer fazer o o bem. mal, precisa A fazer o gente bem precisa também, fazer o né? bem. Não É adianta só verdade. rezar, precisa trabalhar. É. Vai lá, Sérgio, senão não vai dar tempo. Beijo. Bom, beijo. Convidamos todos a cerrar os seus olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do seu lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada.
Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos propiciando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito nos unem em família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado a todos. Sérgio, obrigada aí, gratidão por você ter aceitado o convite, treinado comigo. E olha, deu um gás aí falar com você para estudar mais e conversarmos mais, tá bom, querido? Um beijo grande aí no seu coração. Sempre que você precisar. Ah, um beijo. Qualquer hora Beijo. é você fazendo uma live, hein? Sozinho. Aí já vai ser mais difícil. Não, não vai não, não vai não. Vai. Um beijo, obrigada, viu? Tchau. Até mais. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Tchau. Aqui, ó. Eu não consigo sair aqui. Vai acabar mesmo. Desconecta para mim, Sérgio, por favor. Beleza, então. Gente, eu agradeço a participação de vocês, a presença. Fiquei muito feliz de poder dividir esse momento com o Sérgio e com todos vocês. E que Jesus nos abençoe. E até amanhã, com o nosso amigo Carlos, às 19h30, uma nova live, tá bom? Beijo para vocês no coração. Obrigada. Tchau.